durante o absolutismo, a gente precisa manter os mercenários que protegiam os reis, a aristocracia, a nobreza. E aí, é, nessa necessidade é que surge a fixação do mercantilismo nesse modelo de governo. Entende? Como foi essa parte que você falou no começo, né? Depois, né? Depois dessa aí, como surgiu esse modelo de governo, no caso, por favor. Então, o absolutismo, como você falou, né? Tem lá o rei, o nobre, o aristocrata, eles que administram tudo, e o mercantilismo acontece nessa mesma época, só que como estrutura econômica da época. E essa estrutura econômica se fixa porque o Estado absolutista é necessariamente monárquico e eles precisam de guerra, não guerra, mas enfim, os conflitos para manter este poder são guinados pela guerra. E aí a gente tem toda aquela estrutura de mercenários, que eu acho que ele citou na aula de vocês. E toda essa estrutura é financiada pelo mercantilismo, que o reacionalismo metalista, né? Tipo assim, manter ao máximo o acúmulo de metais amoedáveis, proteger o Estado, né? Porque esses metais são usados para pagar mercenários que mantêm o rei ali no seu poder. E Felipe, Tem uma frase que está no livro, né, que ajuda a entender isso. Da armada dependia as colônias, das colônias dependia o comércio, do comércio a capacidade do Estado em manter um exército numeroso e aumentar sua população e tornar possível as mais gloriosas e úteis empresas. Então esse sistema, da pergunta do Sérgio, ele estava intrínseco um no outro. O absolutismo dependia do comércio e o comércio do absolutismo para suas políticas mercantilistas. exatamente. Ficou mais claro, Sérgio? Sim, ficou um pouco. Então, no caso, se ele pedir para definir o absolutismo de acordo com De Jong, aí lá ele fala muito sobre Marx e Engels, né? Aí eu vou ter que também citar esses dois Marx e Engels aí para poder, na visão do autor De Jong, para poder definir o que seria absolutismo e aí chegar na conclusão de que o mercantilismo ele seria um modelo de econômico, né, naquela época. Seria isso, né? Foi o que eu vi, né? Olha, Acabei lendo lá, ele cita muito Marx e Engels no comecinho para poder definir absolutismo, né? como eu acho que a sua dúvida está mais em como você colocar isso em texto, acho que É facilita isso. mais a nossa compreensão e para a gente ajudar você, você escrever como você acha que deveria ser essa resposta e manda aqui no chat e aí a gente dá uma lida para ver o que está fora do eixo e o que está dentro. Ah, tá. Acho que facilita um pouco. Gente, eu posso fazer um adendo aqui, porque assim, eu perdi um pouco da primeira parte da discussão de vocês, porque o meu áudio estava com problema, não tava conseguindo ouvir, tanto é que eu troquei de fone e saí aqui. Mas enfim, eu comecei a ouvir a conversa pela metade. É, eu não acho que seja necessário citar quem são as fontes do Deon nesse momento, certo? Mas, assim, uma coisa importante é que na época do mercantilismo, inclusive, não existia. O mercantilismo ele não é exatamente um modelo econômico. Ele é. Ele era muito heterogêneo, sabe? As coisas eram muito diferentes. Cada estado absolutista, né? Porque, como a Camille estava falando, o estado absolutista depende do mercantilismo, o mercantilismo depende do estado absolutista. Então, eles são interdependentes, como o Felipe colocou também.
Mas o mercantilismo ele não é uma coisa, não é um sistema organizado, não existem regras. Então, ele seria mais um conjunto de práticas que, para manter esse poder, para manter um soberano no poder, inclusive, era um conjunto de práticas comerciais que focava obviamente, no comércio, né, na troca de mercadorias e na riqueza baseada em posse de metais preciosos. Então, a galera trocava essas mercadorias pelos metais preciosos e eles tinham também a questão de tentar manter esses metais preciosos nos seus países, né? Porque se riqueza era metais preciosos, eles queriam ser o país mais rico, eles queriam evitar que esses metais preciosos chegassem nos outros países, tá? Mas existia essa interdependência entre a riqueza e o poder. Então, a riqueza era trazida pelos comerciantes e o poder era mantido pelo soberano, mas não existia como a gente vê hoje, por exemplo, como a gente costuma dizer, o que é o socialismo, tem todo um livrinho de regras, o que é capitalismo, tem um livrinho de regras descrevendo. O mercantilismo ele não tinha essa questão, tá? Mas ele tinha algumas características em comum. Não sei se eu ajudei ou piorei a situação, mas vão fazendo as colocações de vocês aí também. Eu tenho uma dúvida enquanto como se formou a economia mundo e se economia mundo é a mesma coisa de economia mundo capitalista. Porque ela começa, né, nesse período também do absolutismo, com as esferas de poder. Aí esse conceito ficou um pouco nebuloso na minha cabeça. Camila, você quer responder essa? Ou... Pode ir, se quiser. Tá, então deixa eu ver só se eu entendi. Você perguntou, Felipe, se a economia mundo é a mesma coisa que a economia mundo capitalista. Isso mesmo, e como surgiu esse conceito que é... Certo. No caso, o que a gente chama de economia mundo capitalista é um conceito necessariamente, acho que do Brodel, dele mesmo. É um conceito necessariamente trazido pelo Brodel, tá? Porque na época do feudalismo, a gente tinha as conexões entre as cidades, os estados, enfim, as comunidades, os agrupamentos de seres humanos, que eu acho que nem cidades a gente podia chamar muitos desses agrupamentos. Era difícil, né? É descrito como as estradas eram ruins, não dava para viajar no inverno, porque você precisava viajar a cavalo, e não tinha comida para o cavalo, porque estava nevando, então tinha toda essa questão de dificuldade de locomoção. E então isso dificultava também as trocas, só que as trocas elas também eram complicadas porque não existia um excesso de produção, né? Para trocar por alguma coisa você tem que ter o que trocar. Então já existia essa dificuldade. Quando a gente começou a ter excesso de produção e as pessoas começaram a ter o que trocar entre si, isso animou as pessoas, dizem, eu não né? Começou a surgir os mercados e as feiras com mais força, porque a gente tinha um excesso de produção e a gente conseguia trocar por coisas. E isso foi fortalecendo também as movimentações. Antes a gente tinha muitos espaços vazios, porque também tinha pouca gente, eu não precisava, eu plantava só o que eu precisava. Começou a ter mais gente, eu começo também a ocupar mais espaço, porque eu preciso produzir mais, certo? Então, quando a gente começa a fazer essas trocas, a gente começa também a ter pessoas que não estão dispostas a ir muito longe, pessoas que estão. Essas pessoas que estão dispostas a ir muito longe, elas fazem o quê? Elas pegam aqui de você, pagam um valor,
vão para outros lugares, vendem mais caro, começam a fazer aquele acúmulo, certo? E nisso, a gente vai criando essa dinâmica de pessoas viajando com mais frequência, estradas mais movimentadas, de gente começando a acumular, gente começando a acumular riquezas, né? Começa a surgir moeda e tudo mais. Então, quando a gente fala em economia mundo, e necessariamente sim, economia mundo e economia mundo capitalista são basicamente a mesma coisa, tá? Quando a gente fala em economia mundo, é justamente essa dinâmica de trocas acontecendo entre vários lugares conectados, que essa conexão antes não existia. E deixa eu só ver aqui uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro esse dado aqui. Porque quando a gente pensa em trocas, né, a gente pensa em feiras pequenininhas, né, comerciantes pequenos. Só que com esse acúmulo de riquezas, começaram também a surgir as bolsas de valores. E quando a gente pensa em bolsa de valores, a gente frequentemente pensa naquele pessoal gritando de terno, gravata. A primeira bolsa de valores surgiu no século XV. Então, assim, essa galera que começou a acumular poder nessa época, eles começaram a conseguir controlar mercados dali. Então, quando o Brodel ele fala em economia mundo capitalista, ele necessariamente está falando de esfera superior e esfera inferior da troca, certo? Essa esfera inferior aqui são justamente as trocas de pequenos comerciantes, do agricultor que teve um extra de milho e trocou com, sei lá, por 1 litro de leite do vizinho. Isso são as esferas inferiores, mas mesmo as feiras, os mercados das cidades também eram esferas inferiores, porque essa galera, eles não têm influência e poder nenhum sobre preços, sobre para onde vai essa riqueza, para onde vai o excedente da produção. Isso fica nas esferas superiores. Quem comanda isso são essa galera que já estava operando nas bolsas de valores, que a gente não pensa sobre isso. Quando pensa em século XV, ninguém pensa em bolsa de valores, mas elas já existiam, tá? Então, a gente comandava mercados que usava esse dinheiro e essa influência para eleger, né? Não tinha eleição, mas para colocar pessoas que interessavam eles no poder, por exemplo. Então, quando a gente fala em esferas superiores, a gente está falando de poder e influência sobre a vida das pessoas, e não simplesmente sobre ter riqueza. Né? E as esferas inferiores não é a galera ali vivendo a vidinha delas tentando ganhar o pão de amanhã. Responde a sua dúvida, surgiram mais? Sim, responde. Muito obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Ou pontos que vocês acham que vão cair na prova, que vocês não acham? Eu acho que vai cair essa, não é? Por isso que eu tô focando nessa aí, pelo menos para aquelas que não tinha aquelas questões que ele coloca sempre logo do começo para poder escolher alternativas, essa daí é tranquilo para mim. Mas sobre esse absolutismo e social feudalismo, você disse que era muito vaga aquela ideia, não é, de que naquela época seria um modelo econômico daquela época, não é? Eu acho que fica mais fácil se você traçar uma linha cronológica. Pelo menos foi o que facilitou para mim. Eu entendi primeiro o que era feudalismo, como o feudalismo se expande, como ele entra em crise, como o absolutismo surge e como as trocas acontecem nesse meio tempo. Porque nessa primeira parte,
ela fala sobre isso, né? Sobre como se trocava durante o feudalismo, como começa a se trocar a partir do absolutismo e o que incita essas trocas, que foi o que a Elizabeth completou do meu discurso anterior, né? De que não era muito homogêneo, de que essas trocas vêm a partir da necessidade de proteção do Estado, ou seja, as esferas superiores tentam manter o próprio poder e influenciar as esferas inferiores. Então, se você fosse definir absolutismo de acordo com a sua visão, seria como? De acordo com Deon, né? Você teria que utilizar aquela literatura que ele falou na sala, né? Eu descreveria o absolutismo como um aparelho de dominação feudal realocado e reforçado. Sendo bem, assim, objetivo e direta. Eu acho que foi até isso que eu escrevi na minha prova. O absolutismo é isso. Por quê? A gente ainda continua com no absolutismo é quando a gente começa a noção de Estado. Surge a noção de Estado no absolutismo. Mas a dinâmica ainda é muito parecida com a da monarquia anterior, porque a gente tem um líder de Estado que manda em tudo, que antes era o rei, só que o rei era por motivos religiosos, era uma crença da população. E o Estado ele vai a partir de votos e relações políticas dos nobres, dos aristocratas. E as noções de produção do absolutismo também são muito similares ao do feudalismo. É uma coisa que vocês vão pegar um pouquinho mais para frente, em HPE, elucida um pouco mais, mas é basicamente isso, né? A linhagem do Estado absolutista, que é de Perry Anderson, é isso. Um aparelho de dominação feudal realocado e reforçado. Ele quer sujeitar, manter os camponeses no local de camponês. Ele se reorganiza para que as bases do feudalismo se mantenham, para que aqueles que eram nobres durante o feudalismo continuem com acesso a poder. E os que não tinham no feudalismo continuem na posição que estavam. Certo. Uma pergunta. Eu fiquei em dúvida muito com a Revolução Industrial. A gente vê que tem no texto, né, que esse aumento econômico foi causado por um aumento na qualidade e na quantidade das produções. Tá tudo certo até aí? Ufa. Então, a Revolução Industrial original, a gente pode falar que ela foi completamente dependente de um elevado conhecimento técnico produzido nas universidades e de um volumoso aporte de capital. Tá, eu acho que eu posso começar essa. Então, depende. Depende do que você está falando. Porque, na verdade, eu acho que essa primeira fase da Revolução Industrial que vocês falam nesse ponto, deixa eu só pegar a segunda parte aqui para confirmar, tá? Mas eu acho que a segunda parte da Revolução Industrial que vocês vão ver é que pega esse pedaço da Revolução. Vocês já falaram necessariamente sobre essa parte do grande aporte de capital, de técnica? Aparece só num slide, mas o professor não comentou muito não. Eu fiz uma pergunta até na sala. Ele falou que isso meio que teve uma certa importância, mas não foi o causador dessa revolução. Então, entendi. Porque o que acontece? A Revolução Industrial, a gente pode separar ela em primeira e segunda, mas o Hobsbawm ele trata dela como uma revolução só, que é essa que aconteceu na Inglaterra. E aí a primeira fase dela, ela não tem de fato
um grande aporte de capital, não tem isso aí não existe ainda. Essa primeira fase da Revolução, na verdade, é justamente enquanto estava rolando essa questão de estados absolutistas, dominação de outras nações, colônias, né? A Inglaterra. E essas são palavras de Michele na aula, tá? A Inglaterra estava abrindo mercados externos na base da porrada, literalmente. Então, eles precisavam, eles queriam os metais dos outros, eles precisavam vender, e eles iam lá, tipo, a Índia, ela fazia seus tecidinhos de algodão. A Inglaterra chegava lá, quebrava tudo e dizia que agora vocês têm que comprar o tecidinho de algodão da gente. Só que esse maquinário para fazer tecido de algodão nessa fase, ele não era necessário nem grandes técnicas, nem grande aporte de capital. Isso era um mecanismo absolutamente rudimentar, certo? Que aumentava a produção de fato, porque você tem um maquinário, que é uma coisa que não existia antes, então isso aumenta a produção, você consegue vender mais, você consegue fazer mais isso, mas nessa primeira fase não era necessário um grande aporte de capital, nem grandes fábricas, nem nada. Essa imagem que a gente tem de grandes fábricas, de trens e tal, isso começa na segunda metade, que é quando entra a parte do carvão, do ferro, das ferrovias. Ele já começou a falar dessa parte com vocês? Foi bem breve. Só falou que teve sua importância, né? Que o carvão era mais importante que o ferro. Pronto, então, é que nessa primeira fase da Revolução Industrial, ele de fato não é necessário esse grande aporte de capital, não. Isso era pouquíssimo, era umas maquininhas de madeira, assim, era coisa pequena, mas para a época, revolucionário, certo? Na segunda fase, que é quando as pessoas começam, aí sim, na segunda fase, que é quando a gente começa a ter trens, que é quando nem vou falar muito aqui também para não confundir a cabeça de vocês, tá? Mas nessa fase, que é quando a gente normalmente pensa em trens, grandes avanços da tecnologia, né? Todo mundo ficando rico, isso é a segunda fase. De início, não. De início, o carvão ele tem sua importância, mas ele não foi o motivo disso acontecer. O que acontece foi que a gente tinha como é que eu vou dizer isso? A Inglaterra ela tinha acumulado um certo nível de capital, né? E deixa eu tentar lembrar agora. Então, a Inglaterra ela tinha acumulado um certo nível de capital já, por causa dos atos de navegação, né? Eles conseguiram virar uma grande potência, tinha todo esse capital acumulado, começou com as colônias, e aí eles começaram com as manufaturas dentro da Inglaterra. E aí a gente tem 3 fatores ali. A gente tem a questão do mercado interno, né? Porque enquanto todo mundo em volta estava lá se degladiando, se matando, em guerra, não sei o quê, a Inglaterra, até pela posição dela ali, que não era assim tão fácil de invadir, apesar disso não são os motivos da Revolução Industrial, tá? Mas pela posição que ela tinha, a população dela estava muito tranquila. Então, assim, imagina que o caos estava acontecendo tudo ali em volta e dentro ali do reino, o pessoal estava vivendo muito tranquilamente. Então, isso fez com que eles tivessem um mercado interno, tá, para sustentar, para criar uma demanda, inclusive, por produtos. E a gente sabe que a necessidade é a mãe da invenção, né? Então, inclusive, eu não vou lembrar, eu nunca lembro do qual termo que ele usa, mas ele usa um termo de algo na linha de desafio-resposta,
né? Que é isso, você encontra um problema e você tenta resolver o problema. E a resolução desse problema levou o quê? Levou você a criar uma maquininha que faz o tecido mais rápido. Era uma maquininha rudimentar, mas como eu disse, antes você não tinha nada, agora você começou a produzir mais. Isso aí é porque a gente tinha um mercado interno. A gente tinha uma... Oi, você quer fazer uma observação? Não, é só para ver se eu tô correspondendo com a mesma linha de raciocínio. Durante essa Revolução Industrial original, né, no começo, toca muito também no fato que a Inglaterra, ela tem uma grande massa de pessoas de classe média. Então, essa primeira revolução, ela foi, como você falou, né, não precisou desse elevado aporte de capital, pois era meio como se fosse umas confecções que a gente tem atuais, né? Uma união de costureiros que vão lá, mas nada muito grande. Era meio de classe média, média mesmo, né? Uhum. Um Toritama da vida. Exatamente. E aí o que é que acontece? Todo esse mercado ali dentro, ele criou um novo problema, né? Você encontrou um novo gargalo. Eu preciso transportar tudo isso, tanto por dentro quanto para fora, né? Da Inglaterra, porque eles estavam tentando exportar. Então, as fábricas elas estavam espalhadas pelo interior e essa produção toda ela precisava ser escoada, né? E foi quando foi quando eles começaram uma demanda muito grande por transporte, por alimento para essa galera toda. E quando eles descobriram ou começaram a explorar melhor o carvão, né? Que era necessário para esquentar as pessoas. O carvão ajudava no transporte, né? E a necessidade de transportar esse carvão, inclusive, foi o que foi levando no futuro aquelas inovações da engenharia com as ferrovias e tudo mais, era para explorar melhor esse carvão. Mas o segundo, na verdade, né? Eles eram, assim, tem 3 elementos cruciais aí para essa revolução acontecer, que era o mercado interno, e a gente tinha também o mercado externo, porque se você produz muito, também começaram a produzir demais, as pessoas começam a se interessar, eles queriam vender também para pegar as riquezas, né, dos outros países, enquanto eles vendiam o que eles estavam produzindo. Quando não tinha mercado externo, como a gente acabou de mencionar, eles abriam na base da porrada, né? Então, para eles não era um problema, não tem mercado, não, a gente cria, né? Iam obrigando as colônias a consumir. Quando vocês chegarem no semestre que vem, FEB, vocês vão falar muito disso também, sobre esse período colonial, em como a Inglaterra foi meio que forçando as colônias delas não só delas, a dela e dos outros, a consumir tudo que eles produziam e fazer acordos comerciais completamente unilaterais. E a terceira coisa que foi essencial para isso acontecer é que justamente como a gente estava falando desse período de transição, onde a gente tinha regimes absolutistas e que a burguesia, né, que era esse pessoal que eram os mercadores, enriqueciam, mantinham um monarca no poder. O monarca também queria agradar essa galera, porque eles seguravam um no outro. Então, o Estado ele era voltado para enriquecer essa galera que mantinha ele no poder, para essa relação aí, essa relação de interdependência não se quebrar. Então, eles tinham toda uma máquina estatal voltada a favorecer esse comércio. O interno já criava demanda. Com essa demanda, eles iam crescendo e iam conseguindo criar um excedente, abriam o mercado externo, né, saíam vendendo para todo mundo, e esse mercado externo era aberto justamente por esse Estado que estava voltado totalmente para os interesses dessa galera que queria fazer mais lucro. Então, foi todo um sistema para fazer com que essa revolução acontecesse. Mas a parte do grandes capitais, muito dinheiro, grande tecnologia, vem depois. De início, não. Eu achei ótima essa explicação, né? Eu não sei, tu poderia falar com esse Michele que eu acho que eu vou colocar isso, né?
Como assim? Não, principalmente, nossa, agora pensando nessas questões mais geográficas, tipo, como eu idealizei tudo isso. Vê, Toritama levava a sua produção para Caruaru, que é em Pernambuco, né? Então, o mercado interno se alimentava da sua própria produção, e o que sobrava de Caruaru, eles, como você falou, né? Usando as palavras de Steve Kelly, desciam um sarrafo nos estados vizinhos, Pernambuco, Paraíba, abriam esses mercados para o que não foi consumido em Pernambuco ser levado até esses outros estados. É algo mais ou menos nessa linha. Ok, ok. Gente, mais dúvidas, mais questões, coisas que vocês queiram colocar, confirmar? Por mim, tudo bem. Eu já entendi. Falta eu ler um pouco mais, né? Não li tanto assim. Mas aí você tem alguma sugestão para quando for fazer a prova? Porque eu já estou pagando essa matéria a segunda vez e não me orientam. Orientações, orientações. Deixa eu ver. Bom, eu acho que antes de tudo, gente, é raro, eu acho, o Cine colocar, pelo que eu percebi até hoje, né? Às vezes ele faz isso, mas é raro. Ele colocar pegadinha nos enunciados, porém são enunciados que a gente tem que ler com muita calma, porque alguns deles podem ficar bem confusos, né? Então, assim, leiam com calma, pensem no que é que significa, prestem atenção nos detalhes, porque às vezes a gente se confunde ele falando que ele, por exemplo, que ele está falando de uma situação muito geral e que ele, na verdade, está falando de uma situação específica. E eu falo isso, Camille, sabe, porque a gente errou uma questão essa semana passada por causa disso. Que ele estava falando de uma economia específica e a gente levou para a gente interpretou como contexto geral, né? E quando você lê a questão com calma, você não, peraí, ele está falando disso aqui especificamente, isso aqui realmente não dependia dessa outra coisa. Mas, então, assim, tenham muito cuidado com as questões. A gente precisa de um certo nível, com qualquer ciência, com qualquer ciência que você lide, a gente precisa de um certo nível de precisão de vocabulário, tá? Então, tomem cuidado com as palavras que vocês usam, mas especialmente nas questões abertas, eu acho que é tentar organizar a sua resposta e se certificar de que você respondeu a pergunta, né? Porque, assim, às vezes a gente coloca várias ideias no papel, vários conceitos que estão relacionados com a resposta, mas que não necessariamente responde a pergunta. Então, usando como exemplo essa questão do como acho que foi do semestre passado essa pergunta, né, que estava na prova, para você colocar o conceito de Estado absolutista, o conceito de mercantilismo, para você conceituar os dois e dizer como eles se relacionam. Se você só conceitua, você esqueceu metade da resposta aí. Se você só fala como eles se relacionam, a resposta também está incompleta. Então, assim, vai com calma, separa as coisas, tá? Lembra da oficina de escrita lá, que cada parágrafo seu é um tópico diferente. Então, usa um pedaço do seu texto, um parágrafo do seu texto para conceituar o mercantilismo,
usa o segundo para conceituar o absolutismo, no terceiro você se preocupa em falar como esses dois se relacionam, que é como a gente vem falando aqui sobre essa questão de quase simbiose entre os dois, né? Que um depende do outro para se manter. Então, e gente, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar para vocês é: vão com calma, respirem, tem bastante tempo para fazer essas provas. Então, assim, usem o tempo bem e tentem ser o mais claros possíveis, porque lembrem que vocês também não vão estar lá para explicar para o professor o que vocês queriam dizer com a resposta. Tem que ser o que vocês escreveram. Então, ele só vai saber o que você escreveu. Né? Não adianta a gente chegar depois e dizer, professor, mas eu queria dizer isso, mas não é isso que está escrito ali. Tem que botar em detalhes, tá? Pensem, imaginem que vocês estão explicando para uma pessoa que não sabe de nada sobre aquele assunto. Como é que você explicaria isso para uma pessoa que não sabe nada sobre o assunto? É isso que você vai colocar ali no papel, tá? Tem que ser bem explicadinho para a pessoa entender também que você entendeu. Camille, tem algo a adicionar? De Revolução Industrial, eu acho interessante também vocês olharem um pouquinho para como que a base social leva a esse arranjo econômico. Porque, assim, a demanda interna pelos produtos produzidos na Inglaterra, eles têm uma certa raiz. E acho interessante dar uma analisada nisso também. Como pode repetir aí o que você falou antes? Revolução social, industrial com base em que a gente tem que analisar essa parte que você falou sobre A Revolução Industrial, a gente já sabe o que economicamente de onde vem esse pioneirismo britânico, né? De onde vem esse engaje industrial dos britânicos na perspectiva econômica. Mas essa perspectiva econômica ela é engajada por um contexto social, que é interessante a gente também saber para argumentar melhor a nossa resposta, né? Porque, assim, quando a gente estuda essa progressividade histórica, a gente sai de um lugar onde é todo mundo muito espaçado, geograficamente falando, e que aos poucos tende a se concentrar. Começa-se um processo extenso de urbanização. O absolutismo, os centros comerciais absolutistas eram muito mais urbanizados do que os feudalistas, e durante a Revolução Industrial isso também ocorre. E aí, essa revolução, nesse momento da Revolução Industrial, a gente tem uma população que vive na cidade industrial e que enfrenta aí desafios demográficos e crônicos, né, por tudo que leva elas até lá. E aí surge a grande questão de que, assim, o transporte dessas grandes massas de trabalhadores para os centros urbanos para estarem nas fábricas de tecidos inglesas, né? Elas levam a quê? O que é que acontece? Porque a gente também está falando de um período de agricultura, né? Eu acho que ele citou na aula de vocês sobre a corn laws e essas coisas. Tudo isso acontece no mesmo momento de Revolução Industrial. Então, entender melhor essas bases sociais ajuda vocês a conseguir ser um pouco mais objetivo nas respostas. Porque, assim, você precisa, como a Alice falou, né? Você precisa usar seus parágrafos para explicar objetivamente, ou de forma objetiva, cada tópico frasal. Mas, se você não souber exatamente o que leva esses tópicos frasais, você não vai conseguir desenvolver isso muito bem. Entende? É isso, gente. Mais alguma dúvida?
certo, valeu, só é isso. Por mim, tudo bem. Eu vou lá. Obrigado, valeu, viu? Tchau. E tchau, Sérgio. Boa sorte. Tchau. Boa sorte na prova. Boa prova, gente, para todos vocês. Você.